Muito boa tarde, estamos novamente em direto na Quarentena da Bola. É segunda-feira e sempre às 18 horas temos aqui a nossa tertúlia ao ataque. Como provavelmente já repararam e vão reparar, não está connosco hoje o nosso companheiro sócio adepto do Boa Vista, o Ricardo Monteiro da Silva, por questões profissionais. Na próxima semana, obviamente, esperamos que o Ricardo já se volte a juntar a nós e por isso, dos habituês da equipa titular está o João Paulo, sócio adepto do Leixões Sport Clube, também o Ricardo Silva, sócio adepto do Vitória Sport Clube, e hoje, como nosso convidado, já tínhamos de resto falado e anunciado que iríamos ter algum sócio adepto do Tirsense, e é com grande prazer que recebemos hoje o Carlos Barbosa. Carlos, obrigado por teres aceito o desafio do Ricardo Silva e o nosso, no fundo, para estares aqui hoje a falar de algo que é importante para ti, que é o Futebol Clube Tirsense. Exatamente. Cabe-me também agradecer o convite do Ricardo e a ti também particularmente, e também te felicitar por todo este programa que tens feito e todo este conhecimento também que temos tido acesso de uma forma gratuita. E agradecer também, e que é um prazer para mim estar aqui a representar o meu clube, o clube que eu tanto gosto, e vamos a isso. Ora, muito bem, dizer que está aqui gente a dizer, e é verdade, o nosso Ricardo Silva, além de estar de viver em Santo Tirso, também é sócio do Tirsense. Está aqui o Gilberto Dias a dizer exatamente isso, e portanto é verdade, também sente o Clube da Terra, aliás, altamente defensor disso ao longo dos tempos, como nós temos acompanhado, não só aqui, como quem acompanhava na Rádio Estádio. O Ricardo tem sido um fiel defensor deste espírito de defendermos o Clube da Terra. Ora, muito bem, como ponto de partida esta semana, vamos lançar o tema que realmente muito preocupa o Futebol Clube Tirsense, também o Salgueiros. Tivemos aqui o presidente do Salgueiros que nos foi dando nota disso mesmo, que é a indefinição que ainda dura, passou mais uma semana, sobre o futuro dos modelos competitivos, nomeadamente do Campeonato de Portugal, e perceber, no fundo, se as equipas do futebol distrital que estão em lugar de subida vão subir ao futebol nacional, como é a pretensão natural de clubes como o Salgueiros, como o Tirsense, como o São João de Ver, Pavidém, entre outros que temos falado aqui muitas vezes. Rabo de Peixe, que até já é campeão, e eu já tive aqui também o presidente num programa. As associações internamente decidiram subir aquilo que podiam dentro dos seus escalões, daquilo que controlam, não podem tomar essa decisão da subida ao Campeonato de Portugal. Portanto, Carlos, eu começo por ti, porque nós temos debatido muito este assunto aqui, refletido sobre o assunto, deixado algumas ideias do ponto de vista de qualquer adepto do Tirsense. Nesta altura, falamos de uma altura de enorme ansiedade, não é? Porque realmente ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer. Primeiro, e peço desculpa não ter saudado o João Paulo, também para ele uma palavra e um abraço. Sim, logicamente estamos todos ansiosos e é pertinente que assim estejamos, não é? Porque todos os clubes que estavam nas posições de subida nos campeonatos distritais, todas as equipas naturalmente têm essa pretensão e essa legitimidade, na minha opinião. Acontece que tanto o Tirsense como o Salgueiros, como todos os clubes que estavam nesses lugares, têm essas pretensões que são mais que lógicas, na minha opinião. Neste momento continua ainda tudo, como disseste bem, numa grande incerteza. Vamos aguardar mais alguma coisa, mais algum tempo do que é que poderá vir daí. Agora, em relação... A minha sincera opinião em relação a isto é muito frontal e muito básica. Para mim, era fácil ou menos difícil resolver esta situação se as classificações do Campeonato de Portugal, acima, quem está em primeiro lugar ou quem está nos lugares de subida, subiria. Quem está nos lugares de descida, desciam. Ou seja, evitava-se aqui toda esta... E o Tirsense, como é mais do que sabido, há umas semanas atrás, portanto, emitiu um comunicado em que deu uma ideia, e isso é saudável e é salutar, porque não vale a pena só dizermos que temos que ir. Apresentou ideias, na minha opinião, sendo elas discutíveis ou não, apresentou-as, e isso por si só é de valor. Agora, claro, é evidente que estamos aqui neste impasse. Os clubes têm contas para pagar, no caso concreto do Tirsense, e pronto, e sei disso. Portanto, continua ainda a albergar aqui com casa, portanto, atletas, não é? E a sua alimentação,
No caso de outros clubes, igualmente também acontecerá. E pronto, e agora cabe porque senão, é assim, o facto das equipas que estavam em posições de descida não descerem, estamos aqui a favorecer quem não foi competente durante o ano, não é? No caso do Campeonato de Portugal, as equipas que estavam nos lugares de descida tinham que descer, não é? Isto ou seja, estamos aqui a premiar equipas que não cumpriram, algumas delas com as suas obrigações. Ou seja, não fizeram para que neste momento tivessem uma classificação melhor, e neste momento estamos a prejudicar quem durante o ano e neste campeonato, neste caso da Futebol do Porto concretamente, apostou e lutou e trabalhou para que estivesse nos lugares de subida. Ou seja, e esses clubes têm que ser compensados por isso. Têm que ser recompensados por isso. Não podemos continuar, é muito mais tempo nesta situação, não é? que não favorece ninguém, e pronto. E durante esta semana houve aqui uma troca de palavras mais acesa entre o presidente da SAD, do Salgueiros e do Tirsense, que na minha sincera opinião eram perfeitamente dispensáveis, porque neste momento os clubes têm que estar cada vez mais unidos nessa ambição e nesse querer. E, portanto, acho que esta troca de palavras que houve, e depois sucessivamente as pinturas também lamentáveis, não é? Por parte de alguns adeptos do Salgueiros, que se sentiram obviamente também feridos na sua alma, não é? Com as palavras que o presidente Tirsense preferiu, e que pronto, depois leva a que neste momento depois as pessoas se calhar até já nem pensem muito bem naquilo que dizem, porque também a falta de soluções de quem deveria... É isso. A liderança tem que tomar decisões, não é? Exatamente. E nós pomos um bocadinho também no lugar de quem está à frente dos clubes. Não é? Toda a gente sabe que são pessoas que durante o ano apostaram para isso, que também privaram e eventualmente até investiram, não é, do próprio bolso para que as coisas se concretizassem, e neste momento continuamos aqui nesta situação, que não é agradável para ninguém, não é? Para nós, mas mesmo também para os atletas, não é? Do que eu tenho falado, e não nos podemos esquecer disso, não é? E, portanto, também os atletas também queriam muito, e no caso concreto do Tirsense, não é, sair desta divisão e estavam a trabalhar e mereciam, sem dúvida nenhuma, esse prémio. Deixa-me só então agora dizer, antes de ouvir a opinião dos restantes, para quem se juntou, que o Ricardo Monteiro da Silva do Boa Vista hoje não está presente por questões profissionais, voltará na próxima semana. Dizer que o Fábio Martins está aqui a dizer que falta alguma coisa ali no Ricardo Silva, que é a camisola do Vitória, mas ele hoje esteve ali a trabalhar afincadamente no seu espaço profissional e, portanto, não quis sujar o manto sagrado do Vitória para ele, e, portanto, é por isso que não a tem. E já agora está a acabar estas obras. O Nuno Carvalho, que também é aí de Santo Tirso, está a dizer que é preciso o Ricardo Silva dar um corte nestes cabelos, se não precisar. É verdade, eu confirmo. Estamos à espera que acabe a quarentena e que o Ricardo tenha as obras prontas para ir lá a parar a lá. Portanto, Ricardo, vamos falar agora disto que estávamos aqui, que introduzimos. É um tema que nós temos debatido aqui várias vezes, refletir sobre o assunto, dizer, e é justo que, por exemplo, quando esteve aqui o presidente do Salgueiros Clube, com grande elevação, defendeu a tese que tanto eles como o Tirsense deviam de subir de divisão, deixou isso claro e foi bastante respeitoso. É evidente que depois, como disse o Carlos Barbosa, eu subscrevo totalmente esta indefinição, esta demora numa tomada de posição, leva muitas vezes a que cheguem a situações como esta, que são obviamente criticáveis, tenha sido quem foi que pintou as paredes, tenha sido qual foi a intenção, critico, ponto final, parágrafo, e acho que realmente, acima de tudo, Ricardo, é por aqui que eu vou pegar, seja qual for a decisão, mas tome-se a decisão. Estamos a dizer isto há mais de um mês, mas continuamos Exatamente. a dizer a mesma coisa. Boa tarde a todos, um grande abraço aqui ao meu amigo Carlos Matula, Aca Matula. É verdade. Hoje efetivamente não estou com a minha camisola porque andei aqui em pinturas e, como disseste bem, Remo, não ia estar a sujar a camisola com tinta. Prontos, o que é que vamos dizer sobre isto? Demasiado tempo para se tomarem decisões. Portanto, há tanto tempo que andamos nisto e ninguém diz nada, está tudo com medo, portanto, ninguém assume o que tem que se fazer.
Eu discordo um bocadinho do Carlos, porque as equipas que estão para descer não tiveram, digamos, o tempo para fazerem o seu trabalho, porque há equipas que lutam para o título, mas há outras que lutam para não descer. Portanto, e às vezes atingem o seu objetivo na última jornada, como nós vemos todas as épocas. Portanto, mas o verdadeiro problema aqui é não se tomarem decisões que são importantíssimas e que têm que ser tomadas, e obviamente que toda a gente fica um bocadinho nervoso com isto. Este episódio que aconteceu aqui esta semana com as pinturas, pronto, é gente que, como é que havemos de dizer, no futebol há gente para tudo, e também há gente para tomar umas atitudes mais radicais. Não podemos também estar a dar uma grande relevância a esse facto. Não confundir os clubes com essas pessoas. Não, longe. Aliás, estamos a falar de dois clubes com uma história riquíssima no futebol português e que devem ser lembrados por essa história e por estarem a atravessar um momento menos brilhante da sua história, mas é um momento que também faz parte da sua história e do seu crescimento, e esta ida ao fundo do poço também os está a fazer crescer para quando chegarem, e são efetivamente dois clubes de primeira divisão, são clubes que têm uma massa crítica considerável e que têm uma história e que têm até uma cidade por trás deles, no caso do Tirsense, que tem uma cidade, no caso do Salgueiros, que é um clube de bairro, mas que vive numa cidade grande e que tem dois clubes que o apertam bastante, neste caso o Boa Vista e o Futebol Clube Porto, e é um clube que tem uma história riquíssima e que eu aprendi também a admirar, que é o Salgueiros. E o grande problema disto é que ninguém toma medidas, está-se a empurrar o problema com a barriga e não se tomam medidas que têm que ser efetivas. Eu, por mim, e já disse desde o início, e defendo isso desde o início, as subidas, quem está no lugar de subida, não descia ninguém, e a segunda liga digamos que é o cerne da questão. Na segunda liga, se houver o tal, isto na minha opinião, o tal alargamento para que haja espaço para se tomarem estas medidas que são muito importantes e que estão a condicionar os clubes, tanto esta época como na próxima época, para fazerem os seus plantéis, e obviamente que já há jogadores a serem assediados e obviamente que querem definir o seu futuro e que não o estão a poder fazer, e as pessoas que têm responsabilidade não estão a tomar atitudes, e isso é muito mau. Se me permites, deixa-me só dizer-te uma coisa, é que estavam cumpridos cerca de 2/3 do campeonato, não é? Ou seja, o Tirsense faltavam-lhe 5 jornadas para acabar esta primeira fase, que obviamente depois ainda tinhas aquela fase de subida. Ou seja, nós não podemos fazer de conta que não se passou nada até aqui, não é? Isso é inegável, não é? E daí que também seja, em relação a isso, a este último ponto que tu falaste, portanto, em relação à cobiça de outros, e esses tais clubes que eu estou a dizer que deviam descer divisão, mas que agora já sabem que se vão manter, eventualmente são esses clubes que estão, neste momento já estão a assediar jogadores de Tirsense ou de Salgueiros ou de outros clubes que estão na mesma situação, entende? O Rabo de Peixe denunciou isto aqui, que tem clubes até dos Açores que já sabem que vão ficar no Campeonato de Portugal, ou outros a tentarem buscar os jogadores ao Rabo de Peixe porque já sabem que vão estar no Campeonato de Portugal. É lógico, e muitos deles, atenção, muitos desses clubes, haviam clubes que ainda podiam matematicamente se salvar, mas havia outros que já estavam condenadinhos até à morte, não é? Não vamos cá andar com... Exatamente, vamos ficar com coisas, não é? Vamos ouvir aqui o João Paulo também. João Paulo, há uma coisa bastante interessante que podemos pegar e depois partir para a tua análise, que é esta, ou seja, a preparação de um campeonato distrital ou de um campeonato de Portugal é completamente diferente. Os clubes que estão no distrital estão a ver muitos dos seus melhores jogadores com as equipas a dizer, ora bem, vocês não vão subir, isto não vai dar nada, venham, mas é para aqui. Portanto, estava aqui um dos nossos ouvintes, o Filipe Dias, um abraço para ele, a dizer que não se tomou decisão em lado nenhum, que também não se vai tomar em Portugal. Não será bem assim, já há algumas decisões tomadas aí por essa Europa fora, e independentemente do o mal dos outros vivemos bem, aqui é importante isto, é uma situação de exceção. Como disse o Carlos Barbosa, há várias propostas em cima da mesa, a Federação tem que liderar e tem que tomar uma decisão, porque eu também li esta semana que a Federação deixa nas mãos da DGS a decisão para o Campeonato de Portugal, mas para a Primeira Liga, então, e para a Segunda Liga não foi preciso deixar nas mãos da DGS. Portanto, há aqui muitas coisas que podemos falar para ouvir a tua opinião também.
Boa tarde a todos. Um cumprimento especial ao Carlos Barbosa por estar aqui connosco hoje e ao tal Ricardo Monteiro da Silva por não estar cá. Eu, como tenho vindo a falar, e não vou mudar uma vírgula ao que disse, enquanto a Liga Profissional de Clubes não decidir nada, a Federação também não vai decidir. Isso, meus amigos, podem correr e saltar, não há decisões enquanto não houver decisões na Liga. Porque se a Liga disser que não aceita que ninguém suba do Campeonato de Portugal à segunda Liga, o que é que adianta? Se a Liga disser que os clubes dela não vão descer ao Campeonato de Portugal, o que é que adianta? A decisão tem que vir de cima. E nós aqui em Portugal, muitas vezes, na nossa história, nós tomamos as decisões primeiro em baixo. E é ao contrário. A primeira decisão tem que ser da Liga de Futebol Profissional. E depois aí, consequentemente, o Campeonato de Portugal e todos os campeonatos distritais. Agora, aqui estamos a fazer ao contrário. Com todo o respeito pelos envolvidos, quer pelo Tirsense, quer pelo Salgueiros, estão em zona de subida, muito bem. Mas é preciso que a Liga decida se as equipas do Campeonato de Portugal vão subir ou não. Porque se não subirem, o que é que vão acontecer? Vamos para o Campeonato de Portugal com o quê? Com 100 equipas? Isto é uma bola de neve, não é? Enquanto não houver decisões da Liga, é muito complicado haver decisões para baixo. Por isso é que tu dizias que a Federação é refém da Liga e devia ser a Federação a comandar o processo, não é? Por isso é que disseste isso a semana passada. É o que eu tenho vindo sempre a dizer e não mudo uma vírgula. A nossa Federação Portuguesa de Futebol é refém da Liga. Quando devia ser ao contrário. Devia ser a Federação como órgão a... E depois temos... E depois temos a Liga, que é refém de 3 clubes. De 3, mas isso vamos sempre a ter... O nosso programa vamos sempre a ter ali. Não vale a pena, vamos com histórias. Não, mas temos podemos dizer o que quisermos. Sempre, em relação aos campeonatos distritais, o Carlos tem razão. Quem está à frente tem que ser premiado pelo sucesso que teve. Mas eu também não posso ser uma equipa que estava a um ponto de linha de manutenção. Opa, acho que isso aí que ia ser uma aptidão muito grande para os clubes. Agora, as decisões... Nós temos que premiar... Sim, mas sejam quais forem que se tomassem, eu já disse isto várias vezes. Sim, exatamente. Agora, se me disserem, os clubes que não cumpriram com os seus pagamentos, que têm dados em atraso, vão descer a divisão. Assina em baixo. Sem dúvida. Assina em baixo. Tem que se fazer aliás, essa decalagem. Sim, aliás, isso se permite. E que têm as suas coisas, as suas contas pagas. Verdade. Outros estão a meio e devem 4 ou 5 meses de salários aos jogadores. E essas equipas, essas é que não podem ser premiadas. Porque são essas pessoas que estragam o futebol. O futebol tem mecanismos para tirar essas equipas. Claro. O futebol tem esses mecanismos. Basta querer usá-los. Ricardo, deixa-me só dizer uma coisa. Não pode ser o mecanismo de serem os jogadores a assinar um papel a dizer que estão em dia, porque se for esse o mecanismo que vão usar, que a Federação diz que vai apertar a malha, se o mecanismo for os jogadores assinarem a dizer que estão em dia, vão continuar a existir incumprimentos. Porque o jogador vai ter receio de não ter clube, de ser prejudicado, disto e daquilo, vão prometer muito e ele vai assinar tudo. E eu vou dizer só uma coisa, e tocaste nesse assunto, que me desculpem os jogadores de futebol, mas vão ser cobardes lá fora. Jogar futebol é cobarde. Porque se o meu patrão me dever dinheiro, eu não vou assinar papel nenhum dizer que ele não me der. E os jogadores de futebol são cobardes. Que não deviam de assinar. E isto está na mão dos adeptos e está na mão dos jogadores de futebol. Não está na mão dos presidentes. Por muito que as pessoas queiram pensar ao contrário, está na mão de quem vai lá para dentro jogar. Porque o futebol sem jogadores não há futebol. E eles assinam os papéis, como todos sabemos, que assinam-se um papel a dizer que está tudo em dia, quando devem 3 meses. E depois vêm se queixar que não têm de comer. Então comprovem que não nos pagaram. Ou não será? Sim, claro. Tem que se arranjar uma solução que não seja só os jogadores assinarem os documentos. Carlos Barbosa, há pouco querias acrescentar alguma coisa também. Sim, queria dizer que esta situação dos clubes que não são cumpridores no Campeonato de Portugal, que já foi amplamente falado nos últimos dias e que serão e que haverá alguma estratégia por parte da Federação em que esses clubes não consigam competir ou não possam competir no próximo campeonato. A forma como a Federação poderá fazer isso é que ainda não sabemos quais as linhas orientadoras que poderão levar a isso.
Mas que já foi obviamente muito falado, sim, né? E tanto é que foi tornado público. Aliás, eu já disse aqui que já ando a ouvir isso há muitos anos, sou sincero, que o Campeonato de Portugal vai ser mais apertado, etc, e que vai ser mais difícil de cumprir, mas eu quero acreditar que sim, é preciso que seja verdade. Se aqui em Portugal nós funcionássemos, porque nós vamos buscar muitos exemplos lá fora, a Inglaterra, a Espanha e tal, porquê é que não vamos buscar também os bons exemplos? Não vamos buscar nenhum. Nunca vamos buscar nenhum. Vamos buscar alguns, não vamos também ir por aí, vamos buscar algumas coisas boas, é? Não vamos também dizer que é tudo mau. Porque é que os clubes, quando iniciam a sua época e têm o seu orçamento, não fazem um depósito na Liga, na Federação, de 2 ou 3 ordenados? E garantir, o jogador não recebe, não há problema, a Federação tem lá dinheiro para receber. Isto devia ser obrigatório. Devia ser obrigatório. Sim. Por isso, João Paulo, é que eu tenho defendido que se juntem as pessoas do futebol para chegar a uma conclusão de como é que se vai apertar as malhas. Se ouvirmos um jogador de futebol com muita experiência, já tivemos aqui alguns, eles vão explicar como é que se pode fazer para ter a certeza se receberam ou não, sem se exporem. Mas se calhar dá muito trabalho, é isso que eu tenho dito. Não é dar trabalho, não dá jeito, se calhar. Pronto, não dá jeito. Não dá jeito. Amigo, sem trabalho nada se consegue. Tu tens tido muito trabalho com a quarentena da bola, por isso é aquele sucesso que é. Olha, e está aqui gente mesmo assim, deixa-me mandar um abraço em nosso nome aqui para o João Marcos, que está a dizer que nós não percebemos nada de futebol. É verdade, João, nós não percebemos nada de futebol. Ainda bem que há gente como o João que percebe muito disto, quando pode acrescentar aqui o que quiser, que nós gostamos muito de todos os inputs, mesmo de gente que não gosta de ouvir falar aqui. Aliás, não, é bom, é isso, pode escolher outro canal. Carlos, sim, quando quiser entrar é bem-vindo. Carlos, uma decisão que passe por não subir ninguém do futebol distrital pode, na tua opinião, pôr em causa a sustentabilidade dos clubes que apostaram forte para subir e que estão em zona de subida? Logicamente. Isso aí era a pior coisa que podia acontecer, neste caso concreto do Tirsense, em que, e posso dizer abertamente que estive muito próximo e no planeamento desta época, em que obviamente fizemos uma aposta forte e nunca o Tirsense o negou. O Tirsense sempre disse desde o primeiro dia que queria subir divisão, ainda para mais com os próximos tempos que se avizinham a nível de económicos, que não serão nada fáceis. Ou seja, eu prevejo que numa próxima época não seja nada fácil a nível orçamental, e repito, com a crise que se prevê, não é, que os clubes tenham ou voltem a ter tantos apoios como tiveram este ano, por exemplo. E quem aposta para subir quando não sobe é realmente uma... Isso pode iria ser de várias negativo, não é? E pode afastar possíveis investidores que já estavam na calha para entrar, para ajudar os clubes a evoluir. Por exemplo, eu sei de alguns casos que existiam já investidores preparados para entrar e processos longos de negociação, e que agora o investidor diz, calma, vamos ver, porque se for mais um ano nesta divisão não estou disponível, não é? Claro. E isso tem o seu peso. Portanto, Ricardo, obviamente, poderá acontecer a sustentabilidade de alguns clubes. Aliás, o presidente do Rabo de Peixe, quando esteve aqui connosco, diz que não se acredita que não suba, até porque é campeão. É um caso bastante diferente dos demais, porque ele já é campeão e tem que se deixar isto bem claro. Mas ele diz, ele não foi de modas, ele diz, eu ponho até em cima da mesa fechar o clube. É evidente que pode ser aqui uma questão de pressão que tem que fazer, mas garanto que, quer dizer, depois todo o investimento, depois de ser campeão nacional, campeão distrital, peço desculpa, se não sobe ao futebol nacional, que tem que se pôr tudo em causa, não é? Não, tem que existir um cuidado, obviamente, nas decisões que se vão tomar, tem que existir um cuidado especial com quem apostou e quem investiu numa possível subida e quem estava nessa posição. Portanto, isso é um investimento forte para quem o fez e que, obviamente, não vai perder assim de mão beijada. Estou? Estamos a ouvir. Ok. Eu peço desculpa que eu estou aqui no telemóvel, às vezes isto para um bocado. Mas a gente já está a ouvir. Vamos ouvir. Terá de haver um cuidado especial com quem fez esses investimentos. Estamos a falar de campeonatos distritais e que há grandes esforços mesmo para se manter as equipas. E como o Carlos disse, e neste momento há clubes, inclusive é o Tirsense, que está a pagar a alimentação dos seus atletas
e que não está a tirar dividendos nisso, obviamente, não tem receitas nenhumas, é claro que não se pode mandar esse trabalho e esse investimento às malvas sem mais nem menos. Esse cuidado terá que haver com os clubes que estavam em situação de subida e terá mesmo de acontecer a subida, porque eu também não estou a ver outra solução que não essa. Força, Carlos. Para já não falarmos também, Rémulo, no descontentamento e no descrédito, não é, dos jogadores e das massas associativas, não é, que também criaram essa ilusão ao longo do ano, não é? Quer dizer, todos os jogadores, não é, que trabalharam para que chegassem ao fim desta época e que estavam nessa posição de trabalharam de uma forma incrível, não é? No caso concreto e no caso que conheço, obviamente nos outros também, porque se iam em primeiros é porque eram melhores que os outros, ou que estavam a ser melhores que os outros, com todo o respeito de todos os outros clubes, obviamente, mas também... Já foi. Hello? A internet ali do Carlos Barbosa não está tão boa. João Paulo, força, o que é que te apetece acrescentar sobre isto? Sendo que a seguir vamos falar da segunda Liga, que mexe com o teu Leixões também, já lá vamos. Mas para concluirmos aqui esta questão. É o que eu digo já, e não me vou alongar muito mais em relação a isto. As associações estão a fazer pressão, porque querem assumir, já dentro da própria associação, assumiram as subidas todas. As associações decidiram, atenção. As associações decidiram, está resolvido. A parte delas que é mais fácil. Vamos aqui ser muito honestos. É muito fácil. Quem tem que subir sobe e ninguém deixa. E está resolvido. Agora, o campeonato de Portugal já não é tão fácil como um campeonato distrital. Uma segunda liga também não é tão fácil as decisões serem assim. Temos que aguardar que o nosso amigo Pedro Proença tome decisões, juntamente com os seus 3 apóstolos. A ver o que é que dá. Se calhar não são 3, são 2, porque está a exercer medicina, não é? Se calhar não são 3, são 2. Portanto, temos que aguardar, é o que eu acho. E já me satura estar sempre a falar no mesmo, porque não somos céleres em nada, nós. Nada. Carlos, para concluir, é isso. Eu estou com alguns problemas de ligação. Vamos ouvir, não há problema. Sim, portanto, aquilo e completando o meu raciocínio é que foi criada também toda uma ilusão, não é? Todo o grupo de trabalho, aos treinadores, às pessoas que gerem o clube, mas acima de tudo também à massa associativa, não é? Que é o coração do clube e que nada mais significa do que as massas associativas nos clubes de futebol, que criaram também, obviamente, esta ilusão e que este ano estávamos muito confiantes que era este ano que o Tirsense ia conseguir a tão querida subida, não é? E estavam lá com ponta de lança como devia ser, pá. O Chideira, grande, sim. O Chideira foi um jogador... Foi por acidente, João Paulo disse. O Chideira apareceu numa fase muito importante. O Tirsense já no início da época, portanto, fez um plantel capaz, mais do que capaz para conseguir o objetivo. E que depois ainda conseguiu, a posteriori, já depois da minha saída, a entrada de mais 2 jogadores, que foi o Chideira e o Baca, que era um jogador que ano passado estava no Varzim também com muita qualidade, que ainda veio acrescentar ainda muito mais qualidade a já existente no plantel. Mas sim, sem dúvida, o Chideira veio dar ali uma ajuda muito grande. Muito bem, nós vamos falar mais à frente do Tirsense e só do Tirsense, até por termos convidado hoje o Carlos Barbosa para estar aqui e faz parte da nossa filosofia. Foi assim quando estivemos com alguém do Desportivo das Aves, com o Belenenses, com o Salgueiros, será hoje assim também com o Tirsense e futuramente vamos continuar a ouvir mais gente de todos os clubes, do norte, do sul, das ilhas, onde tiver que ser, porque nós aqui somos inclusivos, apesar de recebermos pouco de futebol. João Paulo, portanto, esta semana surgiu a notícia no Record que dizia que havia uma corrente cada vez maior de clubes que defendiam que a segunda liga parasse imediatamente, as classificações ficavam assim como estava, subia Farense Nacional e Farense, por esta ordem, e acabava o futebol. No dia a seguir, o mesmo Record diz que, depois daquela notícia ter saído, os presidentes da Liga Pro falaram entre eles e que ninguém concorda com nada disto, e que isto era uma corrente sim, mas de clubes da Primeira Liga. Achas que faz sentido que isto foi abordado? Senão o Record não tinha publicado não haver jogos na segunda liga e haver apenas na primeira, ou havendo na primeira tem que haver na segunda? Havendo na primeira tem que haver na segunda.
Se vão achar um campeão para a Primeira Liga, e quem sobe ou quem desce, na segunda também tem que existir dentro de campo. Se é uma liga profissional, não pode ser uma liga da primeira divisão nem da segunda divisão. É uma liga profissional, toda ela tem que competir. Portanto, é evidente que na Primeira Liga, e eles só se preocupam com uma coisa, é quem vai ser o campeão e quem vai à Liga dos Campeões. O resto para eles é desigual ao litro. É desigual ao litro. Não é? Mas havendo Primeira Liga tem que haver Segunda Liga, não faz sentido. Porque a Segunda Liga não tem as receitas que os clubes de Primeira têm. Nem de perto. Não é? Nem de perto, nem de longe. E todos nós sabemos disso, não é? E se calhar aquelas migalhas que vêm de algumas transmissões televisivas com o decorrer do que falta do campeonato serão uma grande ajuda para os clubes, não é? Sim, porque o futebol profissional é um só. Há 2 divisões no futebol profissional. Exatamente, é isso que eu digo. A Liga não pode tomar decisão para uma divisão. Então fazemos uma coisa. Não vamos fazer a primeira divisão, fazemos a segunda. Só para ver quem sobe. Mas não há campeão. Pode ser assim. Se calhar não dá jeito, não é? Havendo uma, tem que haver a outra. E se custa quem custar, é a minha ideia. Claro, até porque quando tu falas várias vezes que a Federação está refém da Liga, que as decisões saem da Liga, convém dizer que dentro da Liga, os clubes da Primeira Liga têm mais votos que os da Segunda e normalmente chegam para aprovar o que quiserem. Atenção. Também é preciso explicar isto às pessoas. Pronto, a gente tem que dar este contributo. Basta, aliás, fala-se muito do G15, vocês já falaram aqui muitas vezes do G15. Se o G15 é uma grande tanga. Exatamente. Para que é que serve e para que é que deixa de servir? Mas se o G15 votar junto em alguma coisa, sozinho decide praticamente tudo. Mas de qualquer maneira, Ricardo Silva, a tua opinião sobre isto, não é? O Leixões está na Liga Pro, o teu Vitória está na primeira, mas é importante ouvir a tua opinião. Quando se falou que se calhar a segunda Liga não chegava mais, que só se iam fazer os jogos que faltavam na Primeira Liga, faz sentido para ti que se diga isto? Ou lá está, havendo jogos na primeira, tem que haver na segunda? Eu chamo isso uma ideia peregrina, portanto, isso... eu sei lá, eu não consigo conceber como é que há jogos na primeira e na segunda parou tudo e está tudo. Está resolvido. Portanto, isto é para ver como é que as pessoas que lideram encaram a segunda liga. A segunda liga apenas é vamos chamar um viveiro de dinheiro. É o capaz que provavelmente é o que as pessoas pensam acerca da segunda liga. Quando a segunda liga deveria ser um viveiro de bons clubes e de bons jogadores para ascenderem à Primeira Liga. Deveria ser assim, mas não é. Portanto, isto é assim. Enfrentar e superar as crises é o que distingue os grandes líderes. E neste caso, nós estamos aqui com nítida falta de liderança. Ninguém toma decisões e isto não anda para a frente. Tanto mais que até se põe em causa a segunda liga, não se realizar mais jogos nenhum, sobem 2 e o resto fica ali. Portanto, mas isto não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E há pessoas que estão aqui Ricardo, desculpa te interromper. Aqui nós vamos ter que ser muito... Eu sou direito, dá-me igual o que as pessoas pensam, que eu não percebo nada de futebol. Mas aqui só há uma preocupação. Se é o Porto ou o Benfica campeão. Mais nenhuma. Mais nada. A preocupação única é quem é o campeão? É o Porto ou o Benfica. Mais nada. Portanto, o que passa-se para baixo, para eles é desigual ao litro. E eles estão-se a borrifar para a Primeira Liga e para a Segunda Liga só querem saber quem é o campeão. Mas se o Porto fosse 20 pontos à frente do Benfica, já estava resolvido. Já, e vice-versa. Ou vice-versa, fosse. O grande problema é esse, é a falta de tomates que o nosso Presidente da Liga tem de tomar decisões. Sabes porquê? Se fosse um ano em que o Leixões acabou a primeira volta em primeiro lugar, e ele não era difícil, e ele não ia para o campeonato. Queria que se jogasse, porque alguma vez o Leixões, ou o Braga, ou o Vitória, não podem, nem têm que continuar. Mas estão lá aqueles dois, não, aquilo tem que estar decidido. Porque aí fala-se de milhões de euros que é a entrada da Liga dos Campeões. Não te esqueças que vai já aparecer aqui alguém a dizer que na Liga quem decide são os clubes, hein? Não te esqueças disso. Mas ele tem toda a razão, e ele decide, e eu não percebo nada disto, opá, pronto, isso vale o que vale. São clubes que decidem, 2. Eu tenho que aproveitar. Eu tenho que aproveitar este espaço para dizer que nestas decisões que se vão tomar e que já deveria ter acontecido, digamos que os clubes denominados pequenos têm que tomar uma atitude e têm que tomar uma posição, porque isto é assim, não vamos, portanto, imaginando que está a chover, há quem fuja para casa para fugir da chuva e há quem aproveite o momento para
montar uma banca para vender guarda-chuvas. E depois, os clubes pequenos não podem estar à espera que sobra um guarda-chuvazinho, que é para depois poderem abrigar. E neste caso, o G15 já deveria, porque pronto, isso também não existe, mas já deveria haver movimentações dos clubes denominados pequenos em conversarem e em provocarem e em pressionarem a Liga, o seu presidente e a Federação para que as decisões sejam tomadas. Está tudo à espera do Benfica e do Futebol Clube Porto por causa do dinheiro e por causa da Champions, que é isto que vai ficar resolvido. Eu quase que aposto que, e atenção, os holandeses já avançaram e tomaram uma atitude, é uma atitude, e eu acho-a inteligente, não é? Para o campeonato, fica quem está nos seus lugares. Mas aí não joga ninguém, nem Primeira Liga nem Segunda, aí decidiram para todos. Não percebi. Aí decidiram para todos, Primeira e Segunda Liga. Lá está. E o que é que eles tinham que fazer? Então, o topo tem que tomar decisões e o topo tomou decisões. E de certeza que o resto dos escalões a seguir vão seguir a mesma decisão, porque é assim que deve ser. Bem ou mal, tomaram a decisão, mas conversaram todos. Aqui está tudo à espera que 2 ou 3 senhores se dignem a dizer o que é que se vai fazer. É só 2 senhores. Aqui o que está em causa é o título nacional, mas em termos de dinheiros, eles vão se entender porque os 2 vão à Champions. Sim, mas há o acesso direto e... Pois, há o acesso direto. Entrar direto é uma coisa e já fazer eliminatória é outra. Muito dinheiro. Pronto, então por isso mesmo é que os clubes pequenos têm mesmo que sair para a rua, montar a sua banca de vender guarda-chuvas e dizerem, temos que andar, mas andar Ricardo, é todos. Ricardo, vamos falar aqui. É para depois ouvirmos o Carlos. Nós vemos futebol há muitos anos. E o que é que nós vemos nos clubes pequenos? Quando vai jogar lá um dos 3 pinheiros, como diz o nosso amigo Ricardo Monteiro da Silva, os clubes abdicam dos lugares dos seus sócios e adeptos e simpatizantes para vender bancadas completas ao Porto e Benfica Sporting. Então, como é que tu queres que os clubes pequenos venham para cá para fora vender guarda-chuvas? Está na hora. Possível, mas eles não fazem isso. E eles são reféns dos grandes. Mas são reféns dos grandes. Por muito que nos líderes vêm-se nas crises. Eu sei que sim. Atenção que o Ricardo Monteiro da Silva está a dizer que diz eucalipto, não é Pinheiro. Que é mais, atenção, é Bobiteiro, mas também está sediado em Santo Tirso. Portanto, para vocês verem que nós, em Santo Tirso, há uma grande diversidade clubística e assim é que deve ser. Falta-me só dizer uma coisa muito rápido. É uma honra. Não, é uma honra ter aqui representado hoje o clube da minha cidade, que é Santo Tirso. Não nasci cá, mas considero-me a minha cidade e é uma honra estar aqui representado pelo Carlos II. É mesmo uma honra muito grande. Carlos, ouvir a tua opinião sobre isto, ou seja, esta semana, como já referi, falou-se que a Segunda Liga poderia não regressar, depois, entretanto, o Record diz que os presidentes da Segunda Liga nunca iriam aceitar isso, que era alguém, uma corrente da Primeira Liga, acho que era assim que estava escrito, jogar-se apenas a Primeira Liga sob digamos, justificação que assim corria-se menos riscos, mas eu mantenho aquilo que estava a dizer há pouco, é a minha opinião, mas ouvir a tua, se jogar a primeira tem que se jogar a segunda, não é? Lógico, claro que sim, os riscos estão sempre inerentes numa situação destas, e se estamos a falar dos riscos, obviamente, da Covid-19, os riscos também podem acontecer com os jogadores da Primeira Liga como com os jogadores da Segunda Liga. Isso é completamente descabido. Se vai jogar a Primeira Liga e se vai acabar a Primeira Liga, a Segunda Liga também tem que acabar. Ponto final, parágrafo. Essa é a minha opinião. Carlos, já agora perguntar a tua opinião. Achas que há condições para jogar? Vamos olhar daqui a um mês. É evidente que pode acontecer muita coisa durante um mês, mas daquilo que temos visto desta epidemia, do surto em Portugal, qual é a tua sensibilidade para isto? Olha, sinceramente, condições para jogar... não podemos só analisar, ou seja, os jogadores estão parados há cerca de mês e meio, praticamente, não é? Sim, ou seja, tu quando acabas uma época normal, sem qualquer tipo de Covid, não ficas tanto tempo parado como estás agora. Por muito que as equipas trabalhem bem essa vertente, nunca é a mesma coisa, obviamente, e eu não sou nenhum especialista na área, mas não tem nada a ver.
E depois há um aspecto que é muito importante que as pessoas também se estão a esquecer, que são os jogadores, não é? Que são os grandes artistas do jogo, e que como é que eles mentalmente estarão preparados para regressar ao jogo, e regressar ao jogo sem público nas bancadas, e regressar ao jogo com a possibilidade de poderem ser infectados, não é? Porque vão ser tomadas, evidentemente, muitas precauções, vão ser tomadas muitas medidas, mas ninguém está livre, não é? Porque um assintomático pode pegar alguém. E se ficar um jogador, esperamos que não é infectado, o problema vai ser, não é? E espera, e mais surreal, e eu vi estes dias, é que a Liga de Clubes diz que se, no caso de haver um plantel infectado, se tiver 7 jogadores, tem que ir a jogo na mesma. Ou seja, eles estão a comparar o Covid-19, não é? que já matou milhares de pessoas em todo o mundo, não é? Com uma sucessão de lesões normais do futebol, que não se pode comparar, não é? Isto é completamente irrisório. Quer dizer, tu vais mandar lá para dentro 7 homens, não é? A saber que os teus colegas que até estão infectados, e ir lá para dentro jogar a bola, que isto é porreiro. Não, por amor de Deus, isto não é? Isto é uma falta de respeito enorme por toda a gente, não é? Acima de tudo pelos jogadores que são os grandes intérpretes e por quem eu tenho imenso respeito e admiração, mas também pelos dirigentes, pelos árbitros, por toda a gente, por todos os agentes do futebol envolvidos, não é? Isso não tem qualquer tipo de cabimento. Agora, força. Agora, é o que eu te digo, Remo, volto a repetir, se há jogos na Primeira Liga e se vão acabar, então acaba a Segunda Liga também. Então, isso não acabar uma e acabar a outra, não. E aliás, eu até vou mais longe, peço desculpa, mas é a minha opinião, se há a Primeira Liga, se há a Segunda Liga, façam lá o play-off de subida do Campeonato de Portugal também. Exatamente. Eu tenho que chegar aqui, porque não venham com a história de que são amadores, porque a maior parte não são, e além disso, podem jogar na primeira, podem jogar na segunda. Deixa-me só completar esse teu raciocínio, que foi muito bem observado, na minha opinião, e até porque os clubes estão muito receptivos a isso também, não é? Ou seja, tenho perfeitamente à vontade para falar no nome, ainda hoje falei com o Pedro Albergaria, que é o diretor desportivo e que é meu amigo há imensos anos também, que é o diretor desportivo de Vizela, e em que ele diz que obviamente também reclamam pelo facto de terem mais pontos, também que lhes é legítimo, até nem vou entrar por aí, mas que se mostram receptivos e que a maioria dos clubes, por aquilo que ele me falou, que se encontram receptivos a que haja esse tipo de solução. Por isso, só não há solução porque a Federação ainda não quis tê-la. No futebol profissional pode-se fazer o play-off do Campeonato de Portugal. E os clubes tomaram essa iniciativa. Aquela proposta que o Tirsense, e recuando um bocadinho outra vez, que o Tirsense apresentou, foi depois de haver uma reunião com outros clubes, não é? Em que outros clubes estavam envolvidos e quiseram resolver isto, não é? Ou seja, não há falta de vontade, nem má vontade por parte dos clubes em não querer resolver a situação. Sim, sem dúvida. João Paulo, apesar do Presidente da SAD do Leixões, Paulo Lopes, já repetidamente ter dito que tem que se jogar e que se deve voltar a jogar, tu também já o disseste aqui, representas a ti próprio, a tua opinião, e é por isso que eu gosto de ti, é por isso que aqui estás, percebendo muito ou pouco de futebol, isso já são outros 500, e portanto, a tua opinião sobre se há condições para jogar ou não. Não estou a falar da Primeira Liga ou da Segunda Liga, o que é que te parece? Eu acho que não há condições para jogar. Por muito que custa ouvir isto, e a mim custa-me, que sou um amante de futebol, eu acho que as condições não estão reunidas para jogar. Porque vais ver uma coisa, e eu não percebo nada, e falei com pessoas que percebem de treino. E é muito complicado tu pegares num plantel ter parado 1 mês e meio. Ou 2, se calhar, ou 2 meses quase, confinados a 4 paredes e um jardim que tenham em casa. Tu não podes começar uma época logo, não fazer aqueles 8 jogos ou 10 jogos que faltam. Tens de fazer quase 1 mês de treino, como fosse uma recuperação física de uma lesão que os jogadores tiveram. Portanto, nós estamos a falar aqui de um arrastar, que isto ia se arrastar até se calhar ao final de agosto. E será que nessa altura nós teremos as condições de saúde pública completamente definidas? Será que os jogadores vão jogar de máscara? O Mr. Filipe pegou bem, nesta semana deu uma coisa muito gira. Se tem que jogar de máscara, também tem que jogar de óculos. E de capacete daqui a pouco, né? Capacete, luva. Alguém já perguntou aos jogadores que querem jogar? É que jogar de máscara deve ser fácil. Em condições. A família dos atletas, será que querem que o seu
pai, que o seu marido, o seu filho vá jogar. Epá, acho que o futebol aqui não está em primeiro lugar. Nunca tem que estar a primeiro ponto. Primeiro tem que estar a saúde pública. E os jogadores, porque também nunca ninguém perguntou se o árbitro quer ir apitar. Nunca ninguém questionou os árbitros. E é preciso árbitros. Se o senhor que vai estar na Câmara a filmar o jogo, se quer estar lá naquele campo. É um conjunto de fatores que leva-nos a pensar um bocado. Ou seja, na tua opinião, por causa disso tudo, não há as devidas condições. Para já, eu acho que não há. Se daqui a um mês ou dois, se for decidido, também achas que, por exemplo, Primeira Liga, Segunda Liga, já falamos, mas o playoff do Campeonato de Portugal também tem que ser feito, nem ao sentido. Exatamente. Claro. Pelo amor de Deus. Não vai subir ali duas equipas que tinham mais pontos que os outros. Se os outros têm acesso, vamos lá discutir o resto. Já agora, há pouco, quando o Carlos, e muito bem, de forma muito pertinente, falou daquela questão que esta semana veio a público, e aliás o documento correu todos os WhatsApp sobre a preparação do regresso ao futebol por parte da Liga, em que há aquela questão de se houver 7 joga-se, imagino que obviamente... Olha, eu gostava que houvesse 7 no Porto e no Benfica. Exatamente. Quero ver o que é que eles faziam. Exatamente. É verdade. Não quero que ninguém mesmo, que fique infectado com esta porcaria. Mas se acontecesse com eles, o que é que eles iam fazer? Se acontecesse com o Porto ou com o Benfica, o que é que eles iam fazer? Eu sei. Sabe o que eles iam fazer? Paravam o campeonato ali. Arrumámos para que eles recuperem para depois voltar a ver jogos. Ricardo Silva, força. Aliás, e podemos começar por aqui, com esta possibilidade que a Liga aventou de se poder jogar com 7, desde que haja 7, não é? Eu chamo-lhe outra ideia peregrina e não vou comentar isso sequer. Não posso comentar isso. Isso nem sequer é sério, nem sequer é justo e não me parece nada execuível. Agora, eu acho que se a Liga quer avançar com competição, eu acho que isso deve estar inserido numa promoção de imunidade de grupo. Ok, vamos combater o vírus, vamos para a rua, vamos para os campos, vamos para os estádios, vai haver competição, contacto entre jogadores, quer dizer, é para provocar a imunidade de grupo. Ok, eu acho que sim, acho que nós devemos ser corajosos. Estamos a passar uma fase em que todos temos medo disto, obviamente todos temos medo, mas se é para andar, então vamos andar todos. Se é para andar, vamos andar todos. Eu, para ser muito sincero, não me parece que hajam condições para se competir, porque disse muito bem o João Paulo e os jogadores. Já alguém lhes perguntou se eles querem correr esses riscos. E os árbitros? E os cameramans e essa malta toda? Então já perguntaram a essa malta se querem correr o risco. Para que é que se está a pôr o negócio à frente do jogo? Porquê é que só se está a pensar nisto? Quando ainda, antes de haver competição, há decisões muito importantes para tomar. E isto de haver competição, isto nós não sabemos, ninguém sabe, nem a DGS sabe, ninguém sabe isto. Agora, essa parte dos 7 jogadores, isso é inenarrável. Não consigo. Não. Um dos problemas que há aqui, que nós, em Portugal não há só futebol, há mais esportes. E qualquer federação a seguir vai sentir no direito, assim, faltam realizar os playoffs do basquete, vamos fazê-los. Faltam realizar os playoffs do futsal e quando damos fé da pancada, estão milhares de atletas a competir. Não podemos só ser e doentes. Há mais esportes. João Paulo, deixa-me lançar aqui a pergunta do Mário Heitor, que ele já perguntou isto várias vezes em vários painéis e eu não tenho tido possibilidade de lançar, porque ele está a dizer que se não há condições agora, se calhar também não há em setembro, e pergunta então, na vossa opinião, quando é que há condições? As condições... Ricardo, não acho que seja para o ano. Eu acho que as condições, na minha ideia, como cidadão, acho que as condições só existirão quando existir uma vacina. Vamos ser muito francos, não vamos andar com histórias. E eu sou pai, o meu filho joga futebol e eu não o vou deixar ir treinar enquanto houver vacinas. Mas isso é ponto assente. Primeiro está a saúde dele. Sim. Para o meu filho, sujeito à presença do vírus quando não há vacina para ele. Portanto, para mim, acho que as condições só são reunidas quando houver de facto alguma que a Direção-Geral de Saúde diga podem realizar-se nestes moldes que não há problema nenhum.
até lá temos que aguardar. Até porque também não concordas, e pego já nisso para depois ouvir o Ricardo e o Carlos Barbosa. Quer dizer, não concordas. Ninguém gosta, nenhum adepto de futebol gosta. Aliás, o Carlos Carvalhal tem falado muito disso e muito bem. Os jogos sem adeptos durante muito tempo. Isso é brincadeira. Não é? O futebol agora vai jogar sem adeptos. Então não vale, cadê que tinha baixo de estádios? Não vale a pena. Para que é preciso tantas bancadas? Fazem os jogos no campo no centro de estágio. Não é preciso adeptos. Não é? Não é preciso tanta história. No centro de estágio, metem lá o rabadozinho, filme, está resolvido. É triste. A nossa... É de quem não pensa nos adeptos. Claro. Não, é isso. Força, Carlos, força. A nossa triste realidade é que ao haver jogos, e como a maioria dos estádios em Portugal tem sempre muitos lugares vazios, infelizmente, tirando cerca de 4, 5 clubes que têm sempre uma casa bastante aceitável, a maioria, a restante maioria tem sempre muito espaço vazio, não é? O que, ironia do destino ou não, poderíamos distribuir as pessoas pelas várias bancadas, o que não é obviamente a melhor solução dentro daquilo que seria o espetáculo, que é ter sempre os estádios cheios, não é? Atendendo que a maioria dos clubes, infelizmente, nunca tem gente para encher portanto, os seus estádios. Poderíamos fazer dessa forma. Sim, mas a decisão é não haver, até porque depois tens clubes, por exemplo, podemos falar dos que estão aqui representados, o Tirsense é capaz de lá meter muita gente, os Salgueiros também, o Leixões, o Vitória, sim. A Associação Desportiva de Faf, para também me lembrar do sim. Sempre cheio, e como é que se vai dizer tu podes entrar, tu não podes, é muito complicado. E a decisão de dizer não há futebol com adeptos, mas causa aqui um grande problema. Portanto, a pergunta do Mário Heitor, já agora um abraço para ele e um abraço também para as pessoas de Salgueiros que estão a acompanhar. Ricardo Silva tem a ver quando é que haveria condições. Pelo menos, o João Paulo já disse, só quando houver vacina. Pode ser aqui outra questão intermédia, que é a DGS assumir a responsabilidade e dizer há condições para o desporto de alto rendimento ou para o futebol de alta competição regressar. Achas que poderia ser por aí, dizer a DGS assumir essa responsabilidade, se é que a vai assumir, digamos, sem vacina, não é? Não te ouvimos, cara. Não te ouvimos. Não te ouvimos. Quer dizer, pode haver gente em casa que sabe ler os lábios, não é? E, portanto, agora podes falar. Não, já não outra vez. Só ouvimos a parte em que te riste, curiosamente. Já volta. Carlos, parece-te poderia ser execuível por aqui, a DGS assumir a responsabilidade, se é que eu iria fazer, não é? Porque é um risco tremendo, não é? Claro, acho que a DGS assumir essa responsabilidade, acho que não a vai assumir. Poderá articular e trabalhando juntamente com as entidades, neste caso com a Liga de Clubes e com a Federação. Sim, isto é o que está a dizer aqui o Mário Heitor também, João, que os nossos amigos de Santo Tirso já regressam. Está a dizer que, já que ninguém acredita que o futebol só regressa para o ano, e eu concordo com ele, eu também acho que as condições não estão reunidas, mas acho que o futebol vai regressar mais cedo. Portanto, sendo verdade, ora fala lá, Ricardo. Está a ouvir? Está. Ok. Portanto, o que é que ias dizer? Eu estava a dizer que não parece que a DGS vá assumir tamanha responsabilidade, muito sinceramente, não parece, ou se vai assumir só para desporto de alta competição, porque não são iguais os humanos, portanto, sinceramente não parece, e estou de acordo com o João Paulo, acho que quando houver uma vacina, aí vão estar reunidas as condições, e acerca do futebol sem adeptos, a leviandade com que se trata este assunto é o reflexo, é o espelho do adepto em Portugal, em que o adepto é totalmente secundário, ou melhor, só alguns adeptos é que interessam para a causa, e infelizmente é realidade, por isso é que temos a maior parte dos estádios portugueses vazios. Eu só não entendo é como é que não se pensa no adepto, se há soluções para tudo, ora vamos pensar aqui numa solução para o adepto. Então, se pode fazer celebrações na Assembleia da República, se pode haver competição no futebol, vamos lá perguntar porque é que não pode estar o adepto presente no estádio. Ora, muito bem, o Vitória tem cerca de 30 mil associados. Vou dar o exemplo do meu clube. Então, se o Vitória tem 30 mil associados, vamos reduzir a lotação para 1/3, ou só para 10 mil pessoas. O Vitória tem condições para distribuir 10 mil pessoas pelo estádio.
certo? E quem são essas 10 mil pessoas? São sorteados, ou começa desde o número mais baixo até ao mais alto. Se foi ver este jogo, espera, eu só estou a dar uma solução. Se foi ver este jogo, o próximo jogo já não vai ver. Já vai o sócio de X a X. Nós temos que pensar no adepto também. Temos que premiar o adepto. Então, se há competição, porquê é que o adepto não pode ir ver o jogo? Está toda a gente, e eu falo por mim, e obviamente todos os adeptos da bola estão assim. Nós queremos ir ver o futebol. Nós estamos com saudades de ver o nosso clube. Queremos entrar no nosso estádio. Queremos gritar pelo nosso clube. E vão-nos tirar isso. Porquê? Quando se consegue fazer uma celebração na Assembleia da República, que é um espaço fechado, porquê é que não se pode ver um jogo de futebol com capacidade para 30 mil pessoas e meter lá 10 mil? Há essa possibilidade. O que é mau aqui é, logo, de início, pensarem futebol sem adeptos. Eu acho que isto é impensável. E, como disse muito bem o Carlos Carvalhal, mais uma vez, estamos a pôr o negócio à frente do que realmente interessa. É o facto. Isto é apenas isto é uma solução, é dizer, o que é que se pode fazer? Pode-se fazer isto, ou então a malta pode pensar noutras soluções. Eu já tenho aqui uma questão para o João Paulo também sobre isto. Carlos, para terminarmos aqui este tema, vou a outro, ao João Paulo, mas rapidamente. Portanto, a questão dos adeptos também é sensível, não é? Porque as pessoas têm saudade de estar nos seus estádios, estarem perto, e os próprios treinadores e jogadores dizem que para eles faz muito pouco sentido jogar sem público. Não é? Isso é matar completamente o espetáculo, não é? As pessoas e os adeptos é que são os... Tirando, obviamente, sendo os jogadores os maiores artistas do jogo, o público é quem dá aquele toque de amor, de clubismo, de romantismo ao jogo, não é? O futebol sem adeptos não é futebol. Exatamente. É um jogo. Exatamente. João Paulo, deste o exemplo do teu filho, e eu subscrevo. O meu filho também joga futebol e não regressa ao jogo, ao treino, enquanto não existirem as mesmas condições que tu alertaste, mas sou eu como pai a tomar essa responsabilidade, e a mãe dele, como é lógico. Entretanto, o Renato Castelo perguntei bem, estamos a falar de séniores, campeonatos profissionais e o futebol de formação, como é que se vai colocar a treinar centenas de miúdos no mesmo espaço, no mesmo horário, não é? Sem a vacina, não é? Digo eu. É assim, o futebol de formação, e eu acho que ele só vai voltar quando os nossos adolescentes conseguirem ir para a escola de uma forma normal. O que é normal? Sem máscara, sem nada. É a minha ideia. Pode ir à escola para os treinos, não é? Claro. Portanto, eu, como encarregado de educação, como pai e como diretor da formação do Leixões, eu não aceito que se comecem treinos sem as condições de estarem completamente sanadas. Isso fica bem assente. Porque tu ires à escola e estás com a máscara e estás uma carteira e o teu colega está no teu carteira ao lado, a mim não me faz confusão, é a escola. Na China acontece isso, está a acontecer. Agora, como é que vamos para crianças de 10 anos, vão-se equipar aqui, é preciso 10 balneários para cobrir o espaço, depois não podem tomar banho. E no final do jogo não vão contratar os outros. Portanto, a formação, acho que se tem que esquecer um bocado isto e só... Mais uma vez, ou a Direção-Geral de Saúde diz a prática de desporto está aberta, que não há complicações nenhumas, e só vai dizer quando existir a vacina. O que eu não estou, custa muito crer, e vou falar no exemplo do Leixões, não é? Que é o que eu conheço, realmente, os nossos campos de treinos são campos camarários. E eu não estou a ver a Câmara Municipal de Matosinhos abrir os campos e os pavilhões à prática desportiva sem a Direção-Geral de Saúde dizer, ok, podem fazer a prática desportiva porque está tudo sanado, há a vacina, nenhuma criança vai correr riscos, nenhum pai vai correr riscos, voltamos à nossa vida normal. É com tristeza que digo isto, mas só mesmo nessa altura que acho que a formação voltará ao ativo. Deixem-me só aqui, antes de passarmos, já vai, o tempo vai longo, mas eu provavelmente, ou eu percebi mal, ou nós fazemos perceber mal, o Urbano Leal, que já teve aqui uma série de comentários bastante assertivos. O Urbano é bem-vindo, que concorde, não concorde, chame incoerente a quem quiser, não há problema nenhum, portanto nós gostamos de todas as opiniões. Ele está a dizer que alguém de vocês disse que tinha que se proteger investimentos no Distrital, mas depois usou-se de demagogia para defender o futebol na Liga Nós. Eu não dei por ela termos dito isso ou de ter feito isso.
isso. Dissemos que a decisão para um lado tinha que ser igual para o outro, segundo eu me lembro, não é? E que futebol sem adeptos fazia pouco sentido, fosse onde fosse, não é? Portanto, não me lembro de nós termos dividido isto ou de proteger investimentos no Distrital, até porque há pouco o mesmo Urbano disse que estava aqui a dizer de proteger investimentos e que tinha que se proteger o mérito, mas eu também me lembro de se ter dito aqui quem está na frente, com muito investimento ou pouco investimento, que tinha de subir de divisão. Portanto, não sei, Urbano, se quiser explicar um bocadinho melhor, temos todo o gosto em responder a todas as perguntas, estando nós de acordo ou não. Carlos, o Gilberto Dias, tircense também, adepto do Tircense, que está a ver-nos de longe, está a perguntar então se a vacina só aparecer daqui a um ano vai tudo parar, o mundo vai acabar, vamos deixar de viver. Portanto, ele acha que se esperar só pela vacina, então nunca mais há futebol, nem se faz mais nada. O que é que te apraz dizer? É uma pergunta pertinente. Antes de mais, um abraço para o Gil, que é uma pessoa que eu também estimo muito e que é um grande tircense também. Realmente é uma pergunta que nos deixa, não é? Estamos aqui a debater as várias formas de como poder voltar ao futebol. Apenas dar uma opinião, não é? No fundo. Exatamente. E aqui é uma questão realmente muito pertinente, não é? E eu também sou pai, não é? E também tenho uma filha a jogar futebol e também estou na mesma situação que vocês, não é? E o miúdo também se sente com uma vontade enorme também de voltar e de fazer aquilo que gosta muito. Aqui a questão é realmente percebermos quando é que teremos uma vacina ou quando é que quem manda por parte da Direção-Geral de Saúde, por parte do Ministério, por parte dos governos, ou seja, o que é que eles estão a tentar fazer para que se tente minimizar ao máximo, não é, o problema de estarmos tanto tempo parados e tanto tempo sem futebol, porque obviamente também os clubes, se tivermos aqui um ano à espera, isto também realmente torna-se realmente complicado, não é? É uma questão realmente pertinente, que se realmente aparecer a vacina só daqui a um ano... Vez, se calhar, vai ter que se assumir o risco, não é? Mas que seja a DGS a fazê-lo, não é? Exatamente, porque também estar tanto tempo parado e como é que os clubes também sobreviveriam a isto tudo, não é? Tem que ser os pais a tomar essa decisão. Vamos avançar para o próximo tema por questões de tempo. Rapidamente, diz-me. Muito rápido. Havia há bocado um comentário de um que tu puseste aí a falar que havia clubes na formação a contratar jogadores e pais para eles irem jogar para lá. E eu queria só dizer uma coisa em relação a isso. Renato Castelo. O Renato Castelo fez isso e eu condeno beniamente qualquer clube que está a fazer isso nesta altura. Seja ele, é verdade. Seja, pode ser o meu Leixões que eu condeno isso. Acho que tem que haver um bocado de respeito. Pela altura estão todos a passar. Se há clubes que fazem isso, já o fizeram com o meu filho, ligaram para mim e eu disse-lhes o que estou a dizer agora. É uma falta de respeito estarem a fazer isso aos outros clubes. Aproveitarem-se de um momento de fraqueza mundial para tentarem sacar jogadores. Era só isso. E não é só na formação, João Paulo. Nós falamos há pouco do Distrital, eu sei de casos, eu vi as mensagens que me foram enviadas, e agradeço, de dirigentes de clubes a dizerem que estão no Campeonato de Portugal, a dizerem a jogadores que estão no Distrital nesta altura, não vais subir divisão, tira o cabelinho da chuva, mais vale assinar já por nós, que nós ficamos no Campeonato de Portugal de certeza. E isso, obviamente, é feio. Não é crime, mas é feio. E, portanto, nós também, percebendo muito ou pouco de futebol, temos direito a dizer aquilo que achamos. Entretanto, avançando então para o próximo tema, esta foi a semana, Ricardo Silva, vou começar por ti, em que em Espanha ficamos a saber da condenação e de penas pesadas para 9 dos 11 arguidos num caso de corrupção desportiva, conhecido como o caso Osasuna. Também na Grécia há a possibilidade do Olympiacos descer de divisão e do presidente ser irradiado também por corrupção. Também em Espanha, um dos empresários, Santos Marques González, que intermediou a transferência de Iker Casillas para o Futebol Clube do Porto, viu rejeitado o recurso e sentença de 4 anos de prisão. É evidente que estamos a falar de algumas sentenças que ainda podem ter recurso e vão ter certamente. No entanto, eu dei por mim a refletir sobre este tipo de sentenças, este tipo de condenações, e olhei para Portugal, como hoje nós trocamos algumas impressões, e vi que normalmente em Portugal, perdoem-me se estiver errado, mas é a minha sensação, e estou a lançar apenas a minha sensação, acabam por ser condenados muitas vezes só os clubes.
O clube paga, quem pratica os atos não paga, e a maior parte das vezes ninguém paga nada, não é? Portanto, vai-se tendo aqui uma impunidade, e eu até usei a expressão, se corrupção em Portugal tem outro significado do que noutros países. Portanto, finalmente começa a acordar para isto. Lembrar que em Itália já várias vezes existiu mão pesada para situações do género, independentemente do nome do clube. Portanto, ouvir a vossa opinião sobre isto, começando por ti, Ricardo. Aqui em Portugal a justiça deve ter uma Twilight Zone. Aqui a justiça pura e simplesmente não funciona, ou melhor, funciona, e se nós fizermos uma análise, quem é que desceu divisão em termos de clubes por comprovada ou não corrupção? Temos o Macedo de Cavaleiros, temos o Famalicão, o Boa Vista e acho que mais ninguém. Portanto, nós se formos a ver, o cancro do futebol português foi o Macedo de Cavaleiros, o Famalicão e o Boa Vista. Portanto, estes senhores que andam aí... E o Leça. E o Leça, é isso. Leça. Portanto, temos 4 clubes. Mas clubes, estamos a falar de clubes. Pessoas em si, clubes, não há assim muito... Pessoas, zero. Pessoas, zero. Eu conheço até hoje o único presidente que foi detido em exercício de funções, chama-se António Pimenta Machado, é o único presidente até hoje na história do futebol português a ser detido e a pagar 1 milhão de euros de caução para sair. Mais nenhum até hoje foi. E foi por causa do saco azul que ele teve. O Nuno Carvalho acrescentou aqui o Vizela também, sim, podemos pôr o Vizela. Pronto, mas estamos a falar de clubes abaixo dos maiores, não é? Eu atenção, quando eu lancei este tema, nós vivemos numa época e temos que ser claros, nós foi de tudo, dos apitos, das malas, das toupeiras, disto e daquilo. Tudo. Mas no final, há muito pouco que temos que ser claros. As pessoas podem vir buscar as que quiserem e eu vou manter a minha opinião, mas é para ouvir a vossa que eu lancei o tema. A nossa justiça desportiva é seletiva e não é corajosa, obviamente. Não é porque temos estes casos todos que envolvem estes escândalos todos a que tivemos acesso e a que ainda vamos ter acesso e infelizmente nada aconteceu, nem às pessoas, nem aos clubes. Portanto, em Portugal continua a total impunidade para quem é poderoso. Portanto, costuma-se dizer que se tiveres dinheiro nunca vais para a cadeia. É verdade, porque nós temos a lei em Portugal, seja a lei civil ou a lei desportiva, tem sempre uma vírgula que nos mete lá dentro ou a que nos tira. Portanto, isso depende de guito. Em Portugal, ninguém tem coragem de, digamos, fazer o que, por exemplo, fizeram às Juventus em Itália, às Juventus e ao Milan. Aqui em Portugal acho que morria gente se isso acontecesse. Penso aqui em Portugal, eu acho que se isso acontecer em Portugal... provavelmente há uma guerra civil ou não sei o quê. Portanto, as pessoas... Eu acho engraçado é que é assim, se nós repararmos bem na nossa sociedade civil, quando nós vemos um corrupto, por exemplo, um político que não interessa o seu quadrante, toda a gente diz, epá, este gajo é um corrupto e devia estar preso. Quando chegamos à corrupção ao desporto e a determinado clube, essa mesma pessoa vai dizer assim, calma, esse é o presidente do meu clube e esse fez isso porque teve que fazer. Portanto, as pessoas, não, mesmo nós... É muito daquilo, mexe-se bem nos bastidores, é isso que vais ouvir. Isso é, mesmo nós cidadãos, não temos aquele sentido de justiça apurado, porque quando cai ao nosso lado, nós não temos a capacidade de falar contra os nossos e contra o mal que eles eventualmente possam ter feito. Portanto, isto é uma questão de mentalidade também e de cultura, não é? Infelizmente. Eu estou para ver o que é que o Rui Pinto, quando carregar no Enter, aí é que eu estou para ver como é que vai ser. Eu só quero... Eu vou escrever uma frase e pôr um pano grande e a dizer Rui Pinto carrega no Enter. É isso. Pronto, e leva para o estado do Vitória, mas tens de cumprir, não pode ser como a promessa que ficaste de correr no Rocio. Ora, João Paulo, calma. Está gravado. A promessa foi cumprida. Foi? Primeiro é dizer que o homem, quando promete, cumpre. Pá, ele está a cumprir, eu só tenho que acreditar na palavra dele. A promessa foi cumprida. Mas ninguém tem imagens disso. Pá, portanto, até ver eu não me acredito.
João Paulo, sobre isto. Vamos depois ouvir o Carlos e terminarmos a falar do Tirsense como prometido. Da corrupção. Sim, até porque, olha, podemos... Já falaste sobre isso, portanto, para quem não te ouviu, não é? Exatamente. Tanto... Da corrupção, são tantos casos e continuamos sempre com a mesma história, que não somos rápidos a decidir. Hoje os cursos de Portugal existem, é evidente, e depois ainda demora mais tempo. Os clubes pagam por atos de pessoas, que isso está mal. O clube tem que pagar pelos atos de um presidente, de um diretor desportivo, seja do que for. Se bem se recordam daqui, vou contar aqui rapidamente, houve um árbitro chamado José Leirós, que é uma pessoa com quem eu tenho uma grande amizade, que teve a coragem de dizer que estão-me a corromper. Não sei se te lembras desse episódio, Remo. Lembro perfeitamente. E o que é que aconteceu ao José Leirós quando disse isso? Saneado quase, não? Saiu da arbitragem. Morreu. Portanto, não tenho mais nada a dizer da corrupção. Portanto, Carlos, a tua opinião sobre isto? Olha, em relação a isso e como funciona a justiça em Portugal, os meus colegas de painel já foram e já falaram amplamente nesse aspecto. Aqui tanto do Osasuna. O Osasuna reportou um jogo com o Betis Sevilha. Exatamente. Ora bem, ele já voltará. Dizer então, deixa-me só olhar aqui, porque o Urbano Leal diz então, e eu não gosto de deixar ninguém, ele diz, puxem a fita atrás, as palavras foram que tinha até que se proteger quem investiu forte nas equipas para subir e que agora pode ver defraudado o investimento, e até os investidores em estar adiantado podiam retirar-se. Disse nesse momento que é o mérito desportivo que deve mandar nas subidas. Sim, certo, ok, estamos de acordo. Urbano. E também, como também mantemos que o forte investimento podia estar em causa e que o investidor podia, não estou a ver incoerência nisto, mas vamos continuar, porque o que se passa é que há clubes que investiram forte, que não estão em posição de subida e o lobby está a atrasar decisões dos campeonatos não profissionais. Passado uns minutos na Liga Nós, sim, ok. Urbano, peço desculpa, eu hoje posso estar um bocado cansado, não percebi, mas se quiser. Então, não tem problema. Isto vai nitidamente. Não estou a ver a incoerência, mas pode ser problema meu. E o Urbano, depois tenho todo o gosto depois do programa a falar com ele para me explicar. E ele também já está a dizer... É um comentário que vai nitidamente para um de dois clubes daqueles que estão a lutar pela Champions. Neste programa falamos da Liga Nós e do Distrital com a mesma abertura e tentando dar a nossa opinião livre, que ainda agora foi 25 de Abril e uma das grandes, se não a maior herança de 25 de Abril é podermos falar livremente daquilo que nos sem dúvida. Depois, como o programa aberto não é pago, e também a Quarentena da Bola não promove os seus posts com patrocínios de cartões de crédito de ninguém, portanto, quem quiser está, quem não quiser tem bom remédio. Carlos Barbosa, estavas a falar aqui da questão do Osasuna e bem, sim, a um jogo do Betis. Foi relativo a um jogo com o Betis em que o Osasuna tentou e foi agora condenado porque foi provado que aliciou 2 jogadores do Betis de Sevilha. Eu tento mudar aqui um bocadinho o paradigma daquilo que os meus colegas de painel foram ao encontro, né? Que é na falta de justiça ou na forma como a justiça atua em Portugal. Eu aqui ponho mais um bocadinho no papel do adepto e no papel do adepto do Osasuna e do Betis de Sevilha nestas situações, não é? Como é que eles agora estarão a reagir e reportando e puxando a cassete atrás a quando da realização desses jogos? Ou seja, a mentira em que eles se viram envolvidos, o desalento que eles devem sentir neste momento, em perceberem que o jogo foi viciado. Aqui a questão era o Betis, era o Osasuna não descer de divisão. Curiosamente desceram os dois neste ano. Ou seja, as coisas não correram bem nem para um nem para o outro. E os 2 jogadores que estavam indiciados e também pelo que pude apurar, e que tiveram pena de prisão também já estão retirados, que foi a melhor coisa que fizeram ao futebol, obviamente, né? E nunca, se calhar, nunca deviam ter sido profissionais de futebol, nem ter jogado sequer futebol. Sem dúvida, muito bem, vamos então avançar para falar do Tirsense, Carlos, e muitos tirsenses estão-nos a acompanhar, um abraço para eles e um abraço para a história, acima de tudo, que temos que acarinhar do Futebol Clube Tirsense.
obviamente, como já disseste, havia uma ilusão forte, não é uma ilusão só porque sim, uma ilusão sustentada num trabalho de levar o TXS novamente para os campeonatos nacionais. É um clube que muita gente se habituou a ver na Primeira Liga, no futebol ao mais alto nível. Perguntar-te, antes de mais, se acreditas que será possível voltar a ver o Tirsense a esse nível, e sabendo, obviamente, que é o desejo dos sócios e adeptos do Tirsense. Acredito. Quem segue este clube, como eu sigo e como muita gente, felizmente, ultimamente, tem havido um reerguer da mística e um reerguer da identidade do Tirsense. O Tirsense voltou a ser falado em Santo Tirso, voltou a ser falado na cidade, no concelho. Foi criada uma onda por parte, e num trabalho, na minha opinião, bem feito por parte da direção, em trazer novamente as pessoas ao estádio. E isto começou de uma forma gradual, em que as pessoas depois se foram habituando e foram ganhando novamente o bichinho de ir ao domingo seguir o Tirsense. E este bichinho deixou de acontecer só nos jogos em casa, também acontece nos jogos fora, não é? Tanto é que este ano o ano Tirsense ia jogar, e porque era permitido pela Associação de Futebol do Porto, em muitos estádios foi cobrado o bilhete de 7 euros para um jogo de futebol distrital. Os clubes podem fazer isso. E quando ia ao Tirsense, obviamente todos aproveitavam dessa, ou muitos deles, na grande maioria, aproveitaram essa situação. Acreditamos, obviamente, que temos que ajudar também a reerguer, que o clube está numa fase de crescimento e obviamente e reportando um bocadinho ao início desta época, portanto o Tirsense este ano, como eu disse portanto, atrás, apostou seriamente e de uma forma sem qualquer tipo de problema em apostar para a subida da divisão. Criou neste caso um processo de seleção, ou seja, o Tirsense ficou com um plantel em relação à época anterior, cerca de 7, 8 jogadores só, fez uma grande reformulação no plantel e os resultados estavam à vista. Mais do que ninguém, aqueles jogadores, aquele grupo de trabalho merecem que o Tirsense suba a divisão este ano, o clube merece que se subir a divisão e a cidade também o merece. Esperemos que obviamente isso aconteça. E o que é que vês no futuro do Tirsense? Partindo do princípio, ok, vai subir por mérito desportivo, como já se falou, e para mais ninguém ficar chateado, porque pelos vistos não podemos falar de investimentos, mas tudo bem, pelo mérito, sobe divisão. O que é que tu vês no futuro do Tirsense? Olha, primeiro acho que deve dar um passo de cada vez. O Campeonato de Portugal é diferente. Esta divisão da Associação de Futebol do Porto também é bastante complicada, de maneira que quando falámos, ou quando eu falei em apetechar a equipa, teve que haver uma aposta forte, porque não é fácil subir nesta divisão, não é fácil ganhar jogos nesta divisão. No caso do Tirsense subir, obviamente, e na minha opinião, terá que dar um passo sustentado e não mandeirar em arco e pensar que isto que é tudo caminho. Da mesma forma que descemos na altura, desde a primeira divisão até ao distrital, descemos 5 anos seguidos, na altura 5 ou 6 anos seguidos. A subida obviamente é mais complicada, mas na minha forma de ver e como adepto, espero que o Tirsense tenha os pés bem assentos no chão, que continue a sanear financeiramente o clube. É importante o clube se manter estável financeiramente e depois, obviamente, ir para a frente, com calma, começar a preparar e, acima de tudo, reorganizar-se a nível de condições, porque ainda há algumas coisas que faltam para o clube continuar a ter sucesso, a nível de organização no clube, principalmente. E que depois, obviamente, com calma, a gente consiga ir de encontro àquilo que são as pretensões do nosso povo, obviamente, e dos nossos adeptos. Achas que poderá passar o futuro por um investidor e numa SAD? As informações que eu tenho recebido é que a direção que neste momento está no clube é contra isso. Que não está muito receptiva a isso. É receptiva a fazer SAD, sim, mas em que o clube seja sempre maioritário. E, se possível, com empresários do concelho.
Se isso será suficiente ou não para conseguir outro tipo de objetivos, é uma pergunta que obviamente deixamos no ar e que não é a mais fácil de responder nesta altura. Aquilo que eu sei, sim, é que por parte da direção não é a intenção dela receber qualquer tipo de investimento. Ricardo Silva, tu conheces bem a comunidade tircense, o clube da tua terra também já o disseste, apesar de seres sócio adepto do Vitória, também sofres com o Tircense por essa ligação umbilical. O que é que almeja? Estamos a ouvir aos cortes. Pode repetir. Estava-te a dizer, ou seja, já, não sei se já me ouves, o que é que tu vês à frente para o Tircense e o que é que tu sentes no meio da comunidade dos adeptos do Tircense? Olha, eu acho que o Tircense é um grande clube. Tem uma cidade que pode ser um catalisador. Pode e deve ser. Estamos a falar de Santirce, que tem cerca de 70 mil habitantes. Eu acho que passará por, no mínimo, e isso já foi provado amplamente o ano passado, se conseguir meter 10 a 15% da população da cidade no estádio, o Tircense renasce, e renasce com muita força. O que eu vi o ano passado, não via há pelo menos 25 anos, mais ou menos, em que foi que o Tircense esteve na primeira divisão e que vi aqui grandes jogos e acompanhei as subidas todas do Tircense. É um clube com um potencial imenso e que, bem aproveitado, é um clube de primeira divisão mesmo. É um clube com uma massa crítica ampla. Agora, tem que ser feito um trabalho, digamos, de cativar novamente essa gente, porque também o Tircense vive aqui ao lado do Porto. A influência do Futebol Clube Porto na cidade de Santirce é forte. A influência do Benfica também é forte. Agora, o que tem que acontecer é que o Tircense tem que ser o clube mais influente da cidade. Isso tem mesmo que acontecer. Isto não é uma crítica, isto é uma sugestão daquilo que se pode fazer e que se fez muito bem ano passado e que se está a fazer, e que estava também a fazer este ano. Obviamente que se a cidade tiver um clube que seja atrativo, de certeza que os empresários da cidade podem constituir uma grande força na ascensão do clube. Podem e vão de certeza constituir. O Tircense é um clube com um potencial enorme, mesmo, enorme. João Paulo, já aqui várias vezes dissemos, até por seres leixonense, tens esse ADN também, clubes com massa crítica, com história, fazem sempre falta, não é? E nós desejamos é que encontrem o seu caminho para voltar ao convívio do futebol profissional. Sim, sem dúvida. O Tircense é um dos clubes em que eu fui ver algumas vezes o Leixões lá. Eram jogos quentinhos, Quentinhos, certo. Mas é o futebol, isso é que é bonito. Uma pessoa não vai mudar com histórias. Sim. Tu puxas pelo teu, temos saudades do futebol. Tem stress. Não é? Temos saudades do futebol. É esse futebol que eu gosto. É exatamente. É esse futebol puro, que nós saímos de casa, com a adrenalina de ver o jogo. Passados os 90 minutos, ganho, perco, empato, está resolvido. Mas é um clube que faz falta. É um clube que faz falta, assim como faz falta o Salgueiros, como fez falta a Boa Vista, como faz falta o Leixões. Agora, eu tenho que discordar uma coisa que o Ricardo Silva disse. As cidades, e eu noto isso em Matosinhos, a cidade não deixou de haver leixonense em Matosinhos. Agora, Matosinhos começaram a viver pessoas que não são de Matosinhos. E se calhar em Santo Tirso é uma realidade que eu não conheço. Se calhar também acontece isso. Não é? Nós em Matosinhos, a freguesia Matosinhos, Leixões ao clube mais representativo a nível do Conselho, é o maior clube do Conselho, com mais história, é um dos maiores clubes nacionais. Mas nós sentimos uma dificuldade, foi que os verdadeiros matosinhenses de Gema já não moram em Matosinhos e começam-se a afastar daqui. E depois os filhos, as gerações que passam, já não começam a ser do clube da nossa terra, já são de onde nasceram. Agora, esta está boa. Agora, espero que não aconteça isso ao Tircense. Espero mesmo que clubes como o Tircense, como o Salgueiros, vários jogos que andam perdidos no Campeonato de Portugal, quando digo perdidos, com todo o respeito, e pelos distritais, que é para ninguém dizer
que não falamos dos distritais, que devem voltar ao panorama nacional. Agora, tudo isto tem que ser feito com muita cabeça, e o Tirsense, é o conselho que eu dou aos tirsenses, é que façam as coisas com muita cabeça, que nunca deixem o clube cair em mãos de investidores, já que passaram por esta tormenta, quando voltarem a sorrir, que voltem a sorrir do Tirsense, que voltem a sorrir com orgulho do clube deles e que são eles que mandam. Que não deixem entrar os investidores para tomar em conta, como aconteceu no Aves, todos esses péssimos exemplos que temos no futebol português. É isso que eu desejo ao Tirsense, que não caiam nos erros que outros clubes caíram de entregar o futebol do Tirsense às mãos de quem não pertence a isto. Não, isso é uma... Deixa-me só também acabar, neste caso, é também fazer um apelo, não é, às pessoas e aos sócios, aos adeptos e a todas as pessoas que gostam do Tirsense, que continuem a apoiar, que não deixem cair esta onda, porque a instituição está sempre acima de qualquer treinador, de qualquer jogador, de qualquer presidente, de qualquer diretor que lá passe. A instituição continuará sempre a ser o Tirsense, continuará a ser sempre um grande clube, e nós temos que fazer a nossa parte, que é continuar a engrandecê-lo e a fazer crescer a sua história. E isso é eu pessoalmente orgulho-me imenso disso, porque tenho um orgulho imenso em dizer que sou do Tirsense. Não tenho problema nenhum em ir a Braga, em ir ao Porto, isso só me dá orgulho. Só me dá orgulho, até porque as pessoas depois também se lembram todas de Tirsense. Né? Eu ia jogar ao Algarve, e quando dizia que era de Santo Tirso, não é? Então, foi de Santo Tirso, Tirsense. Né? Quer dizer, isto é bonito e dá-te aquele arrepiozinho, porque isto foi uma identidade que me foi passada pelo meu avô, que era uma pessoa que já não está entre nós, e que era o sócio número 25 à data da sua morte, e era sócio há mais 50 ou 60 anos do clube. E esta identidade mexe com muito, não é? Isto são coisas que quando falo a coisa bate, e o Tirsense bate muito. Ricardo, para terminar então. Não, era só para dizer algo ao João Paulo. Eu também me apercebo de uma realidade que acontece quando o Tirsense, o próprio Leixões, de certeza isso acontece, e os clubes aqui circundantes, digamos, do Grande Porto. É que cada vez que o Futebol Clube Porto joga em casa, ou o Benfica joga aqui nas redondezas, portanto, uma percentagem muito grande de pessoas de Santo Tirso deslocam-se a esses estádios. Portanto, o Tirsense, as pessoas não foram embora, não deixaram de gostar do Tirsense, mas provavelmente, digamos que tiveram e têm outros, interesses, não deixaram de gostar do Tirsense, mas deixaram de se importar com o Tirsense, porque um clube que punha à vontade 7, 8, 9, 10 mil pessoas no seu estádio e que de um momento para o outro começou a meter 300, 400, essas pessoas não desapareceram, essas pessoas não morreram, mas deslocaram-se. E esse fenómeno acontece todas as semanas. Sempre que o Futebol Clube Porto joga, provavelmente terá umas 2, 3 mil pessoas do concelho de Santo Tirso. Quando o Benfica joga aqui nas redondezas, acontece o mesmo. Há caminhonetas a sair de Santo Tirso. Atenção, estou a falar de Santo Tirso, mas outra cidade qualquer do país dá esse exemplo. Há caminhonetas a sair de Santo Tirso para Lisboa. Portanto, aqui o fulcral da questão é a promoção. É a promoção que se dá ao clube da nossa terra. Portanto, eu tenho que dizer, não é o meu clube é o Vitória, mas o Tirsense é o clube da minha cidade. E deveria ser o clube predominante nessa cidade. E existe esse problema. As pessoas deslocam-se daqui para fora. E o Tirsense tem que se tornar atrativo e chamar de novo essas pessoas ao futebol. Remo, posso? Pode. Ricardo, eu queria acrescentar aí uma coisa que tu disseste, e muito bem. Mas também acho que muitas vezes os clubes desenraizam os sócios e afastam-nos. Também. Sim, também acredito nisso. Também é verdade. Não é? Nós não vamos estar aqui, eu não vou dizer bem só porque é bonito, se tiver que dizer mal também digo mal. Exatamente. E as pessoas têm que saber ouvir. A opinião crítica. A opinião crítica tem que existir. Eu falo de Leixões. E eu deixei de ver o Leixões 6 anos. Enquanto tive lá um presidente. E é das coisas que mais parece me dar a ver no Leixões. Mas eu disse, enquanto este homem estiver cá, eu não volto aqui. Porque foi alguém que me retirou o meu número de sócio. Porque eu era crítico dele,
E ele retirou-me. Não me quis dar o meu emblema de prata. Eu era só seleções desde o primeiro dia em que nasci. O meu pai levou-me primeiro à sede e depois é que foi ao registro civil. Foi assim, assim que funciona. Deixa-me só também dizer, depois tivemos, para terminarmos, Remo, tivemos aqui um convidado antes, que foi o Rui Borges, e é uma situação engraçada, porque o Rui Borges estudou na mesma escola primária do que eu aqui em Santo Tirso, porque o pai dele foi cá jogador no Tirciense. E o Facebook voltou-nos novamente, eu lembro perfeitamente de jogar futebol com ele no recreio, lembro perfeitamente disso, e o Facebook voltou-nos a aproximar e a fazer com que trocássemos mensagens, e este ano, até mesmo na construção do plantel do Tirciense em que eu estive envolvido, pedir opinião acerca de um jogador que nós trouxemos para cá. E o Rui, amavelmente e com a sua simpatia, obviamente ajudou. São situações que o futebol, e neste caso o Tirciense, em comum, nos trouxe e que levámos para a vida. Um abraço também ao Heitor, grande amigo meu, somos amigos há quase cerca de 20 anos. Grande Heitor, um abraço para ele também. Muito bem, meus senhores, um abraço. Eu estive aqui um bocadinho ausente, que a internet pôs-me fora, mas eu lá consegui regressar. Um abraço a todos, mesmo àqueles que não concordam connosco, ao contrário do que pensam, eu lido bem com isso e até gosto. É da divergência que nasce a reflexão e que nasce quando é, obviamente, salutar, e portanto nós contamos com todos, gostamos de todos, são todos convidados a estar aqui, gostem mais ou menos daquilo que a gente diz. João Paulo, um abraço. Ricardo, um abraço. Carlos, acima de tudo, um abraço para ti. Obrigado. Um abraço e obrigado. Foi um prazer muito grande. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado. Forte abraço. Obrigado e um abraço para o nosso Ricardo Monteiro da Silva, que para a semana estará de regresso. Fiquem bem. Até logo.